24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Quero fazer aqui, compartilhar com vocês algo da parte do Senhor, que essa semana encheu meu coração. Eu gostaria de dividir esse texto com você, um texto muito conhecido, mas confesso que para mim é um dos que me chamam mais atenção nas Escrituras do Senhor. É um dos que me tocam profundamente. Essa palavra aqui fala realmente ao meu coração. Eu toda vez que olho para esse texto, eu confesso. Eu fico aqui, admirado de ler isso aqui que nós vamos ouvir hoje. E aí, por hoje ser Santa Ceia, por hoje nós temos um culto de celebração do corpo e do sacrifício derramado, do sangue derramado por nós. Eu gostaria de dividir essa passagem com os irmãos. Vejo que muito oportuno hoje, e eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. Irmão, se isso aqui mexe tanto comigo, não é possível que alguma coisa não falhe ao seu coração. Eu tenho certeza, então, sairmos desse lugar, que ao irmos para as nossas casas e para os nossos locais em que moramos, nós vamos em paz. Eu tenho certeza disso, e é por isso que nós estamos aqui. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos começar a partir do verso de número 13. A minha versão eu mudei hoje, por isso que eu gosto mais dessa versão, não uso a atual. Vê se você encontra ela. Diz assim, Lucas 24, verso 13. Eu nem sei qual que é essa Bíblia, é tão antiga, deve ser alguma que você vai achar. Confio em você, Luiz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Até aqui. Como eu vou fazer uma pregação textual, vai ser fácil. Eu vou lendo versículo por versículo, nós vamos nos alimentar aqui da palavra do Senhor. Nesse versículo que nós acabamos de ler, está falando de um dia. E mais exato, esse dia era um domingo. Sendo mais preciso ainda a nossa lembrança, era o domingo, se a gente pode se considerar assim, do domingo da Páscoa. Se agora é domingo, sexta-feira foi sexta-feira da Páscoa. A Páscoa celebrada na sexta-feira. Mas naquela sexta-feira foi a sexta-feira mais marcante da história. Esse domingo aqui, ele está seguindo o fato mais chamativo de toda a história da humanidade. E olha que a gente olha para a Bíblia e vê história bonita na Bíblia. E olha que a gente vê cada história de arrepiar na Bíblia. A gente encontra cada texto, cada personagem, cada passagem que nos encoraja, nos motiva. Só que esse fato que nós vamos ver aqui narrado é o mais importante de toda a história que existe na Bíblia contada, mencionada. E para todos os seres humanos não haverá sentido ou história maior do que essas que nós vamos contar aqui hoje. Não existe nada mais relevante para a humanidade, para a vida prática dos seres humanos, para a nossa vida, do que essa história que está sendo contada. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa sexta-feira, há 3 dias atrás, dizendo aqui nesse dia que nós acabamos de ler, naquele dia que era domingo, naquela sexta-feira, o nosso Senhor havia morrido. Volto a dizer, irmão, é o maior fato da história do cristianismo. Por esse fato, por esse motivo, estamos nós aqui. Nós não estamos aqui por causa da história do Davi do Golias. Ei, vai derrubar as muralhas da sua vida, os gigantes vão cair. Eu creio que vai mesmo. Eu creio porque nós somos guardados e protegidos e orientados por Deus. Mas o que nos traz aqui é a ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a maior notícia. Glória a Deus. Nesse domingo, aparentemente era um domingo de tristeza, porque na sexta-feira foi um dia de muita movimentação na cidade. E em toda a cidade foi um dia atípico. A cidade estava em alvoroço. Teria ali a condenação de alguns homens que mereciam a morte, e a morte merecida era no Calvário, na cruz, porque eles pagariam, seriam punidos, e aquele que morria em cruz era maldito. E ali já tinha 3 homens para representar. Então o feriado parou, o feriado de Páscoa. E ali naquele
estava sendo crucificado o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao lado dele, à direita e à esquerda, 2 ladrões. E naquele dia, naquela sexta-feira de alvoroço, de grande movimentação, não sei se você consegue imaginar, sabe aquele dia de feriado, que é um dia movimentado na cidade? Você vê, vai chegando o dia do feriado, está tudo acontecendo, carro para o lado, gente saindo na rua, supermercado cheio, estava uma conversa só na cidade. Jerusalém, não havia outro assunto, não havia outra notícia a não ser o que estava acontecendo. E talvez chegava na padaria logo cedo comprar um pão de queijo, já tinha notícia: ei, hoje vai ser um dia daqueles. E aí, será que aquele pegaram ele mesmo? Confirmou que Jesus foi preso? Está confirmado. Já açoitaram ele e ele vai morrer hoje. Ah, não é possível. E alguns dos que seguiram ele, e alguns dos que estiveram no Sermão do Monte, alguns dos que estavam na multiplicação dos pães, falaram assim: mas cara, eu acho que não merecia a morte não. E os comentários, as impressões, irmãos, eram de tudo e de todos. Cada um tinha a sua opinião, cada um tinha uma sugestão sobre o ocorrido, cada um tinha uma narração dos fatos. Uns diriam: ah, sei não, hein, não é à toa que ele foi para a cruz, ninguém paga esse preço aí à toa não, talvez ele mereça. E as notícias eram das mais tristes possíveis. E aquela sexta-feira, o sol parou. Crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. A terra parou. A terra fez o seu luto, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, estava na cruz. E aquela sexta-feira, a maior sexta-feira da história, assim terminou. Um dia triste, um dia de trevas. As pessoas foram embora meio que em silêncio, não tinha mais assuntos, e talvez voltaram para casa já, mas sem alvoroço. Mas para dormir, aquela noite foi uma noite diferente, marcante. As notícias eram realmente: ele, os 3 morreram. E assim então, na sexta-feira, esse dia terrível se encerrou. E se passou então o sábado. E o sábado, talvez as pessoas num clima de velório, de luto, de tristeza, muito choro por parte dos discípulos, muito acontecido, muitos fatos aqui marcados, anunciados, representados aqui. Passou também a sexta-feira, o sábado. Aí chegou o dia do domingo, que é esse que nós temos. E diz aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 24, no verso 13: nesse dia de domingo, 2 dos seus discípulos, eles já estavam agora não mais em Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, distante de Jerusalém. Na minha versão fala 60 estádios, se você for traduzir isso aqui dá entre 11 e 12 quilômetros. Se você for ver 11 e 12 quilômetros a pé, não sei quanto tempo dá, deve dar umas 2, 3 horas. Sei que algo assolou a todos. O pensamento era um só: o nosso Jesus, aquele que acreditávamos nele, morreu. E tem 2 dos discípulos que viram, presenciaram, acreditaram, colocaram sua expectativa no Senhor, que viram a narração do sábado, estavam lá vendo a crucificação. Na sexta-feira viram todo o terror que foi. No sábado não aconteceu nada. No domingo eles falaram: agora já chega, vamos voltar para a nossa terra, vamos voltar para Emaús, vamos recomeçar a nossa vida, vamos voltar para a nossa rotina, vamos voltar de onde nós viemos, porque nós viemos, seguimos a esse Senhor, acreditamos nele, presenciamos coisas dele, mas a nós nos parece que a história dele chegou ao fim. E se a história desse homem chegou ao fim, a nossa também chegou. Vamos voltar para Emaús. E nesse domingo eles estão voltando para suas casas, com a cabeça baixa, tristes, desanimados. Acho que talvez é a palavra que estava desse jeito mesmo. Desse jeito que você está aí, irmão, com esse semblante. Mas aí vem o verso de número 14, diz assim: e indo eles, em algumas versões, no caminho deles, estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Aconteceu, no verso de número 15, que enquanto conversavam e discutiam,
o próprio Jesus se aproximou. Aleluia. E ia com... Glória a Deus. Opa, a história começou a ficar diferente agora. Aleluia. Quer dizer que no caminho de volta, agora o nosso Senhor foi estar com eles no caminho de volta. Eu já olho assim, irmão, e já percebo algo tremendo aqui. Que bom é o nosso Senhor que cruza o nosso caminho. Obrigado. Não fui eu que fui até Ele. Não foi você que veio até aqui. Não foi porque papai te convidou, mamãe te convidou que você está aqui essa noite. Foi porque o Senhor cruzou o seu caminho. Ele entrou na sua história. E foi do jeitinho que estava aqui com esses dois homens voltando, tristes, desanimados, cabeça baixa. E o nosso Senhor veio nos fazer presente. E daqui eu já consigo entender um dos nomes de Jesus que eu acho mais lindo, que chama Emanuel, que é Deus conosco. É o nosso Deus com a gente. Agora não é mais Deus no céu, Deus na glória, Deus que faz tudo, consola. É Deus conosco, no nosso caminho. Um Deus preocupado com o nosso estado, um Deus preocupado com o nosso regresso, um Deus atento ao que está nos afligindo, um Senhor que sabe muito bem a causa de virarmos em direção e querermos voltar para um caminho que não era aquele que deveríamos trilhar, mas por fim, por alguma situação optamos por ele. Talvez não vamos falar que eles não tinham motivos. Talvez eles aqui esperaram a sexta-feira, não aconteceu nada. No sábado não aconteceu nada. No domingo eles falaram: filho, a gente vai ficar aqui até quando? Bora para casa. E os pés deles, desviando da rota, voltaram. Aquilo que eles acreditavam, suas rotinas. Mas o nosso Senhor, quando entra no mesmo caminho, se faz presente, Ele sabe o porquê se faz presente na nossa vida. Eu quero te falar algo que está claro aqui: nunca estivemos sozinhos. Glória a Deus. Não. Nunca estivemos, irmãos, desamparados. Não. Nunca o Senhor tapou os olhos por nós. Não. Mas quero te dizer algo: o Senhor sempre esteve conosco em todos os dias e em todos os episódios da nossa vida. Louvado seja Ele pela sua graça maravilhosa que existe sobre nós, porque nós não merecíamos. Ah, se eu fosse Jesus, hein? Eu falava: agora quer voltar agora? Quando eu estava lá multiplicando os pães, vocês vinham, né? O Senhor é tão bom, irmão, que Ele não trata nós da mesma moeda, né? Ele não vem jogar na nossa cara. Falei: vocês não merecem a minha glória. O Senhor é bom demais. Fala: calma aí, não vou lá confrontar eles não, vou lá estar com eles, vou conversar com eles. Louvado seja o nosso Senhor. Glória a Deus. E aqui nesse caminho, diz a palavra do Senhor que Ele fala assim: olha, e aqui nós entendemos, no verso 16, que fala assim: olha, os olhos deles, porém, estavam que como impedidos de o reconhecer. Irmãos, aqui a gente já olha para esse verso de número 16, e nós vemos aqui que o Senhor estando com eles, e olha que o Senhor não estava em corpo de glória, e olha que Jesus não estava revestido da sua autoridade espiritual divina. Se tivesse, ele já caía do chão, né? Não estava, o Senhor se apareceu a eles. Ponto é que eles caminharam com Jesus. Outro ponto aqui que nos chama a atenção é que mesmo que eles conheciam quem era Jesus, não reconheceram Ele, porque os seus próprios olhos, irmãos, estavam impedindo de reconhecer, estavam impedindo de reconhecer a presença dele junto a eles. E aí eu consigo então imaginar, talvez seja isso, que muitas vezes nos impede de reconhecer a presença de Deus na nossa vida, é que os nossos olhos não estão permitindo nos ver. Essa noite, irmão, eu falei para você que você tinha que sair daqui diferente, e eu espero que os seus olhos hoje vejam o Senhor ao seu lado todos os dias da sua vida. E eu não quero aqui pontuar para você, mas talvez já venha uma memória, uma lembrança, tudo que você já passou na sua vida, o quanto o Senhor já se fez presente nos seus dias, na sua formação, na sua infância, em livramento, em proteção, em apoio, em tudo. E esse era o Senhor. Mas talvez hoje não é o dia do milagre que você viu no passado. Talvez hoje seja um dia de tristeza extrema, que você não consegue nem contemplar mais o Senhor ao seu lado.
e os olhos dele impedidos não viam. Mas hoje nós vamos abrir os nossos olhos e vamos falar: Senhor, eis o Senhor comigo. Eu quero que esse texto aqui seja representativo sobre a sua vida, a ponto de você olhar com isso com clareza e ver que o Senhor sempre, em todos os momentos, esteve conosco. Não para. O verso de número 17 fala assim: olha, então agora, impedidos de ver, o Senhor estava com eles, era domingo, só reforçando aqui tudo que nós estamos falando. Então lhe perguntou Jesus, porque agora Jesus fazia parte dos dois, agora não era mais dois no caminho, era três no caminho, agora tinha o terceiro, e o Senhor Jesus foi ali do lado deles, e perguntou então para eles e disse: ei, estou vendo que vocês estão tristes, estou vendo que vocês estão preocupados. O que vos preocupa? E de que estão tratando à medida em que caminhas? E eles pararam. Como? Entristecidos. Era fato. O visual deles baixo. O Senhor aparece para eles e fala assim: olha, fala para mim o que está te magoando. A minha pergunta é: narra para mim. Olha o que o Senhor está falando para esses homens. Fala: quero ouvir a boca de vocês o motivo de tamanha tristeza. Quero que vocês me anunciem com os seus próprios relatos o motivo de estarem tristes. Por que vocês estão assim? E aí então, no verso de número 18, ele diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tu, tendo estado, então deve estar fora de Jerusalém, e ignora as ocorrências dos últimos dias? Eles viraram para Jesus e falaram assim: mas não é possível que você não está sabendo. Está todo mundo sabendo. Todo mundo está sabendo. Você não está sabendo o que aconteceu sexta-feira? Você não estava em Jerusalém? A pergunta era essa aqui: não é possível que tenha alguém em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Não é possível que você está fora do assunto. Você não deve ter frequentado supermercado, vizinho, parente. Ninguém te falou o que aconteceu? Não? Triste, com a voz baixa. Talvez eu estou falando até uma expressão mais alta, mas devia falar com a voz triste. Não é possível, você não está sabendo. E aí então, Jesus lhe disse, e lhe perguntou: do que vocês falam? Quais fatos? E eles explicaram o que aconteceu com o Senhor Jesus Nazareno, o Jesus Nazareno. Ele era um varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Olha aqui esse verso de número 19, o relato deles. Olha como eles apresentam Jesus. Maravilhoso. Eles falam: olha, é que Jesus, o Nazareno, que também era profeta, varão de Deus, vindo da parte de Deus, ele era poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E o verso de número 20: e como os principais sacerdotes e as outras autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha agora o verso de número 21. Ele diz assim: mas nós esperávamos. Veja que tudo narrado, toda a narrativa de Jesus foi no passado. Você não sabia do Jesus que era profeta? Já enterraram o homem. Oh, meu Deus do céu! E o homem lá do lado deles. Ele era um profeta. Ele era da parte de Deus. Ele era poderoso nas palavras. Tudo no passado. E aqui fico triste, irmãos. E é isso que eu vim falar para vocês hoje. Como a nossa narrativa, ela é levada para um passado, sendo que nós não vivemos no passado. Tudo que Deus tem para a nossa vida está no presente e no futuro. O futuro está nas mãos dele, o presente ele está conosco. Mas a narrativa de quem fala e de quem anuncia alguma coisa da parte de Deus é: Deus está comigo, Ele me fortalece hoje. A narrativa era no passado, voz baixa, triste,
confessando aqui, e agora eles falam das expectativas que eram desse filho. Verso de número 21. E nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Jerusalém, mas depois de tudo isso, que foi sexta-feira, sábado, terceiro dia agora, e desde que tais coisas sucederam, 3 dias que a gente não viu nada de diferente, mas a nossa esperança estava nele. Ele era a nossa esperança. Nós imaginássemos que fosse ele, mas não foi. Terminou, ponto final. Essa é a história. Para você que estava fora de Jerusalém, não sei de onde que você era, que não está sabendo, está narrada a história. E nós estamos voltando para casa. Falaram isso para o nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 22. É verdade também, agora continua algum relato deles, que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada lá no túmulo dele, mas não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, a qual afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram, e com exatidão, de tudo que disseram as mulheres, mas eles não viram. Pronto. Tem até uma história aí, até por detrás aí, que agora, além de tudo, já deve ter sumido. Deve ter acontecido alguma história, uma conspiração. Roubaram o túmulo lá, pode ter entrado no túmulo errado, eu não sei. Alguma coisa aconteceu de errado, mas eu sei que está tudo muito confuso. A gente acha por melhor, já que não tem nada claro, esclarecido, lúcido nessa história. Vamos voltar. Mas agora entra as palavras de Jesus. Irmão, eu vou te falar algo aqui. Agora eu descobri que eu estou precisando de óculos para ler essa Bíblia aqui. Está difícil, pastor. Eu acho que chegou no dia, 42 anos, irmão. Vou precisar de óculos para pregar. Não estou enxergando nada. Está tudo misturando aqui, as letras aqui. Verso de número 25. Então lhe disse Jesus: é nécio e tardos de coração para querem tudo que os profetas disseram. Olha o que Jesus entra agora para falar. Ei, eu não estou acreditando no relato de vocês. A palavra de Jesus é sério o que vocês estão falando. É sério essa conversa agora que vocês estão inventando agora. Vocês estão falando de triste, que morreu, que era esperança. Vem cá, por acaso Jesus virou para aqueles discípulos e falaram assim: olha, vocês não lembram de tudo que os profetas disseram? Verso 20: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando então Jesus desde Moisés, discorrendo por todos os profetas, empunhando a seu respeito o que constava nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, para aqui, faz uma pausa aqui. Jesus parou e falou para eles assim: olha, eu vou trazer uma lembrança para vocês. Talvez o que vocês estão ouvindo é a história da notícia da padaria, do supermercado, da Globo, da rádio não sei qual, rádio peão, rádio que ele morreu e ressuscitou. Mas tem algo narrado nas Escrituras, desde Moisés. E o que está narrado na Escritura desde Moisés até o dia de hoje, nesse domingo que nós estamos, é que o nosso Senhor precisava padecer. O nosso Senhor haveria de ressurgir, porque assim ele entraria em glória. O que está acontecendo, Jesus está citando para ele, é que não está nada fora do contexto, tudo está escrito. Aleluia. Nada saiu fora do que estava narrado, pelo contrário, tudo está se cumprindo conforme está narrado. Quero dizer algo para você hoje, para entender essa palavra aqui. Irmão, talvez você não está entendendo as coisas que você está passando, vivendo, circunstâncias da vida, episódios nessa terra que enfrentamos. Mas quero te dizer que tudo está narrado, conforme diz as Escrituras. Os tempos são maus, as dificuldades existem, e por fim, tudo terminará com o nosso Senhor triunfando. É isso que a palavra de Deus nos fala, nos diz.
Tudo está escrito. E então, diz aqui a palavra de Deus, agora eles entenderam que aquilo ali estava sob o controle de Deus, não estava mais agora sob o controle do Herodes, sob o castigo do César, sobre quem era, estava na mão de Deus. E quando então, enquanto no verso de número, enquanto eles caminhavam para a aldeia, para onde ia, ele fez menção de passar adiante, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco. Calma aí, mais um pouquinho, para aí. E agora que o Senhor fala das Escrituras e expõe tudo, sabe o que o Senhor fala para eles? Pois bem, vou embora. E eles falaram: não, fica com a gente. Eles não deixaram Jesus ir embora. Jesus veio e trouxe a notícia, mas eles insistiram. Guarda isso que eu quero falar para você, irmão. Eles insistiram que o Senhor ficasse com eles. Eles não abriram mão da presença dele e falaram: já deve estar ficando tarde, fica com a gente mais um pouco, não vai embora, fica conosco, porque já é tarde e o dia já está declinando. E entrou então Jesus com eles. Olha o que acontece agora no verso de número 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, quando estavam diante da mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e partindo lhes deu. Verso de número 31. Então os seus olhos se abriram e reconheceram, e ele desapareceu da presença deles. A palavra, ele nos lembrou do profeta Moisés até hoje, que ele viria, e a palavra ainda nos diz que ele virá. Por isso nós estamos aqui. Só que lembra que eu falei que eles insistiram na presença de Senhor? Talvez se eles tivessem deixado ele, obrigado, verdade, você falou uma coisa interessante, vou meditar depois, vou confirmar nas Escrituras, se o Senhor quiser dizer é verdade. E Jesus te deu embora, irmão. Mas eles insistiram que o Senhor ficava com eles. Eles ainda conseguiram contemplar o Senhor. Quero falar algo para você te encorajar hoje. Insista por Jesus. Insista pelo Senhor na sua vida. Senhor, estou vivendo a sexta-feira da morte, da calúnia, do terror, o sábado também, o domingo também, não tenho mais alegria, a notícia, a narrativa, a expressão, a voz é essa. Mas quando eles insistiram e o Senhor ficou, e quando eles estavam na mesa, quando partiu o pão, eles reconheceram e viram que o Senhor estava entre eles. Quando foi-lhes anunciado as palavras, os olhos deles se abriram. E eles contemplaram o nosso Senhor. E logo que viram o nosso Senhor Jesus, ele desapareceu. Agora a conversa muda. Porque agora, depois do verso de número 31, chegando no verso 32, diz assim: disseram uns aos outros: porventura não ardia o seu coração quando ele pelo caminho falava, ou quando nos expunha as Escrituras? Olha o que arde o coração aqui, irmão, é a palavra de Deus. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, que talvez não precisava nem alongar isso por conta do nosso horário, tá? Mas eu falar assim, a palavra de Deus é algo que arde e tem que arder no nosso coração. Quando o Senhor fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho, é que ela é. Não tem nada, irmão, e não tem outra fonte, não tem outra bibliografia para se pesquisar, não existe outras fontes de autoajuda, inclinações positivas, terapias ocupacionais, terapias, retorne não sei o que para não sei que passado, e perdoa aquele cachorro que te mordeu pelo calcanhar. Rapaz, eu lembro daquele cachorro que era amarrar o rabo dele, irmão. Que perdoar o cachorro, aí fica uma confusão na nossa mente. Mas isso eu não quero, isso eu não quero. Mas quando a palavra de Deus fala que está tudo no domínio de Deus, nada está fora, nada está errado, irmão. Isso aqui arde o nosso coração. Isso aqui faz com que nós achamos e entendamos que a cruz não é suficiente para carregar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não está mais na cruz. A narração de Cristo não é a morte da cruz. Agora a narração é, Ele agora está entre nós, Ele não está mais na cruz. Glória a Deus. E eu quero te encorajar, irmão,
a viver uma vida, e não é uma segunda-feira amanhã, a viver uma vida do domingo da ressurreição, e não uma sexta-feira de tristeza, nem um sábado de cansaço físico, mental, nada. Mas eu quero que você viva um domingo olhando para o Senhor, com os olhos abertos e contemplando a obra maravilhosa sobre a sua vida, olhando e enxergando que o nosso Senhor se faz presente. E quando participamos da mesa, quando estamos diante da mesa, nós contemplamos a ressurreição que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quantos cristãos, quantos episódios da vida não passamos na sexta-feira, não passamos no sábado? Mas depois, irmão, que nós nos encontramos com o nosso Senhor no domingo, esquece. Agora, sabe o que acontece? Olha o que acontece então. E eles, depois que falaram isso, verso de número 30, e na mesma hora, irmão, levantaram e voltaram para Jerusalém, porque agora eles já tinham chegado em Emaús. Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 apóstolos, porque o Judas tirou a própria vida, os outros 11 estavam lá e os outros discípulos estavam todos reunidos. E ali agora no verso 34 eles diziam, aos quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Glória a Deus. Eles já estavam com o discurso pronto. O discurso não, mas nós imaginávamos, mas nós achávamos que ia dar certo. Não, mas agora o discurso é, o nosso Senhor ressuscitou, vivo está, e já apareceu até para o Simão, já apareceu para o Tomé, já apareceu para o Pedro, e apareceu para as mulheres, e apareceu para o outro, e por 40 dias o Senhor se apareceu para todos que estavam ali. Centenas viram nosso Senhor com o corpo ressurreto, glorificaram a Ele, exaltaram Ele, porque agora não é mais dia de morte, de tristeza, agora é dia de alegria e de ressurreição. Amém? E depois, irmão, que é o que eu quero te falar, é que se nós formos viver na sexta-feira ou no sábado da morte de Jesus, nós vamos parar agora. A ressurreição é o que faz a gente caminhar com Cristo, porque Ele está vivo e através da sua vida nos garante a vida eterna. Isso é o que nos move firmes na presença do Senhor, confiantes e com esperança em lermos as palavras do Senhor aqui e passarmos dia após dia nos apoiando na Escritura. Veja que tem até uns personagens na Bíblia que nos chama a atenção. Curioso, estou encerrando para a gente participar dessa. O Pedro, depois da ressurreição, não foi mais o mesmo. Glória a Deus. O Pedro, fugiu, vou morrer nada. O galo cantou, ele viu que ele pisou na bola, e aí falou que antes do galo cantar, eu negado que eu também ir para a cruz, porque ali deve ser osso o negócio. Deve ter tido os motivos dele, as queixas dele, mas quando o Senhor se apareceu para ele, falou, Pedro, olha eu aqui. E aí ele reconhece Pedro, fala, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então a partir de hoje você não vai ficar mais nessa praia aí pescando peixe não. Tem um mar de gente para você rebanhar e pescar para o meu reino. A vida do Pedro nunca mais foi igual. E Pedro nunca mais viveu a sexta-feira e o sábado. Ele vivia todos os dias do domingo na vida dele. A ponto de prenderem Pedro. E num dos julgamentos de Pedro falaram assim, olha, está acontecendo um alvoroço aqui na cidade. Se a gente ameaçar tirar a vida do Pedro, mataram o Tiago nos apóstolos, por causa do nome de Jesus. Falou, já morreu o Tiago. Decapitaram, tiraram a cabeça do apóstolo Tiago. E agora vamos falar para Pedro que se ele não parar de falar de Jesus, vamos arrancar a cabeça dele também, vamos matar ele. E chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro, se você negar esse nome aí, se você não anunciar mais o nome de Jesus, se você não ficar falando de ressurreição, se você não ficar falando sobre arrependimento, nós liberamos você. Promete e a gente libera? Vamos fazer esse acordo? Pedro fez assim, não. Como eu posso deixar de falar e anunciar aquilo que eu tenho visto e ouvido do meu Senhor? Eu não vou deixar de falar do meu Senhor. Isso aqui é quem vive no domingo, irmão. Isso aqui é quem está no domingo ressurreto com Jesus, que sabe que a morte, irmão, não vence ninguém, não prevalece ninguém. Pedro assumiu as consequências na vida dele, e ele não nega Jesus. Lembra daquele discípulo que a gente tadinho dele, a gente fala tão mal dele, lá no céu a gente vai ter que pedir desculpa pro camarada, é o tal do Tomé. Incrédulo, e Tomé, a gente bota a culpa no Tomé. Tomé é incrédulo, hein, pastor? É crente Tomé, esse aí só acredita, tá vendo?
Os caras não põem a fé, e é verdade. Tomé tem algumas expressões na Bíblia, irmão, que faz a gente nos remeter a isso. Por quê? Porque enquanto estava com o Senhor Jesus lá em João capítulo 14, Jesus estava falando do caminho, da verdade e a vida, e que ele ia ao Pai, ia para um lugar preparar a morada, e está lá no João capítulo 14, o Tomé ficou confuso demais, era muita informação na cabeça dele. Ele falou: você está indo para um lugar para deixar a gente aqui? Não, como que você vai? A gente não sabe do caminho. Aí Jesus fala para ele: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Quem vem ao Pai, se não por mim? Quem vai não tem encontro se não for através de mim. Então, o Tomé era daqui. E até que anunciaram também, o Tomé estava vivendo uma sexta-feira terrível, estava vivendo um sábado terrível, e aqueles que anunciaram que Jesus tinha ressuscitado, ressurreto, Tomé falou assim: eu só acredito vendo. Se eu não tocar nas chagas dele, a chaga daquele buraco que foi aberto pelo prego, a ferida, eu não acredito. Eu tenho que ver e eu tenho que tocar. Porque vai que é uma alucinação minha, vocês estão me convencendo, eu tenho que tocar. E o Senhor aparece para o Tomé, e Tomé toca na chaga dele. Aí você fala: e aí, pastor, e agora? Agora o Tomé é o do domingo. Você sabe que Tomé, irmão, onde pesquisa lá depois, você vai pesquisar, você vai ver. O corpo de Tomé, o corpo físico dele, foi lá na Índia, irmão. Ele foi para o Oriente de Jerusalém, de estrada, irmão, são quase 6.000 quilômetros na canela. Você entendeu ou não? Quer que eu falo de novo? Não precisa, né? Vai na padaria de manhã comprar um pão. É duro, pastor. Nós não temos disposição. 6.000 quilômetros no chão, pé por pé, irmão, pezinho por pezinho, irmão. Ele saiu de Jerusalém e foi até a Índia pregar o nome ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras igrejas fundadas lá no Oriente foi Tomé que fundou. E a gente está falando mal do cara, hein? Tem que poder falar para nós eu sei. Vai ficar feio para a gente lá no céu. Aí nós vamos falar: Tomé, o que te fez andar 6.000 quilômetros? Eu vi o meu Senhor ressurreto. Quero falar hoje para você, encerrando essa mensagem, irmãos. Talvez a nossa voz de anunciar de Jesus ao chegar aqui se foi baixo, foi das tristezas, das decepções, dos anúncios, dos ocorridos, do episódio. Mas hoje a nossa voz vai ser alta aos céus. Dizer: o Senhor vive, porque Ele vive. Crer no amanhã. Você não vai padecer. Você não está perdido. O Senhor está com você todos os dias da sua vida. E é isso que quando encontrarmos com Tomé, ele vai falar: depois que eu toquei na chaga de Jesus, já nunca mais fui mesmo. Nem eu, nem Pedro, nem Tiago, nem o João, nem o Márcio, nem o Zé Roberto, nem quem for, irmão, não é mais igual, porque nós vivemos o domingo da ressurreição e da mesa do Senhor que está à nossa frente. Essa é a nossa história. A história que foi contada desde Moisés até hoje, dizendo: o Senhor está no mundo. Insista pelo Senhor. Enxergue o Senhor na sua vida. Olhe nas Escrituras. Se apegue àquilo que o Senhor fez na sua vida e viva o pleno de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém. Convido você a ficar de pé. Eu passei 5 minutos do meu tempo. Vocês me perdoam, nós vamos ter mais 12 minutinhos para celebrar a ceia do Senhor. Vou convidar o pastor Zé Roberto, que vai ministrar aqui. Paz do Senhor, irmãos. Depois de uma mensagem dessa, nós podemos nos assentar à mesa, glorificar o nosso Deus, porque Ele vive. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo e presente nas nossas vidas. Por isso nós louvamos o nome do Senhor. Amém? Nós queremos dar a destra de companhia nessa ceia a todos os membros da nossa igreja e de outras igrejas. Nós damos a nossa mão direita para as pessoas que já conhecem a Cristo, que já confessaram a Cristo como seu Salvador, para participarem da ceia. Você vai falar: mas quem que pode participar da ceia? Todos aqueles que já foram batizados
no nome do Senhor. Todos aqueles que já reconheceram o Senhor como vivo, não como morto numa cruz, mas aquele que ressuscitou no domingo. Todos aqueles que creem nisso podem fazer parte da ceia, a ceia do nosso Deus. Aquele que está na cabeceira da mesa é o nosso Deus. Aleluia. Por isso nós damos a destra de companhia. Você vai falar, mas eu ainda não me batizei. Procura se batizar o quanto antes, meu irmão. A ceia são para salvos. A ceia, ela é para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Salvador. Aqueles que têm um relacionamento com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, onde Paulo explana para a igreja de Coríntios como que nós devemos participar da ceia. Cada um examine-se a si mesmo, nós podemos ler isso lá. Cada um examine-se a si mesmo. Não é o pastor que vai dar conta da sua vida. É você e Deus. Você pedindo perdão dos seus pecados. É você confessando que você tem um relacionamento com esse Deus. É você agradecendo porque Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. Amém. Aleluia. E como Ele foi a primícia da ressurreição, ou seja, o primeiro a ressuscitar, Ele nos dá o direito a crer. Quando nós morremos, esse corpo, essa carcaça for à terra, nós temos a confiança que um dia ressuscitaremos com o Senhor. Então a ceia é esse momento para aqueles que já aceitaram a Cristo, aqueles que conhecem a Cristo. Não é para todas as pessoas. Você vai falar, puxa, mas isso é uma discriminação. Não é. Você anseie pela ceia. É tão gostoso. Eu lembro quando eu fui ser batizado, eu tinha lá meus 16 anos, e eu estava na igreja desde os 14, e eu louco para me batizar. E toda vez, todo domingo de ceia, primeiro domingo do mês, eu chegava, puxa, mas eu quero participar da ceia. E o pastor falava para mim, não, você vai participar. Você vai fazer um curso de batismo, você vai conhecer um pouco sobre a palavra de Deus, você vai confessar Jesus como teu Salvador, e você vai participar. E ali nós passamos alguns meses até que nós pudéssemos participar. E que alegria de você poder sentar à mesa no primeiro dia. Então, se você ainda não participa, eu convoco você novamente ao fazer o convite que o Rafael lançou aqui. Procure ele depois do culto. Fala assim, pastor, eu quero me batizar. Eu quero fazer parte dessa mesa dos filhos de Deus. Amém? Como está escrito então em 1 Coríntios, eu gostaria de pedir para que você, Mel, por favor, vem aqui. Por favor, Marcelo, da Nenê, eu queria que você ajudasse a servir os elementos enquanto eu leio a palavra de Deus e explano isso, para que nós possamos ganhar tempo. Você de pé, que vai fazer parte da ceia, já pode pegar os elementos. Nós vamos orar por eles, nós vamos santificá-los. Na verdade, nós rememoramos, nós estamos celebrando a morte de Jesus Cristo, ao mesmo tempo a sua ressurreição. Esses elementos aqui, o pão, o suco de uva que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o corpo, são simbologias. Não é uma transfiguração. Isso não é o corpo de Cristo. O vinho não é o sangue de Cristo, mas ele simboliza. E o Senhor falou que nós fizéssemos isso todas as vezes em memória dele. É o que nós vamos ler aqui. Então nós queremos consagrar ao Senhor. Feche os teus olhos agora. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esses elementos servidos aqui à mesa. E nós te agradecemos porque podemos fazer parte dessa mesa, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu corpo rasgado por amor de nós, pelo teu corpo esbofeteado, ó Senhor, cuspido, colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, tudo por amor de nós, Senhor. Ó Senhor, tu que vertesse, Senhor, naquela cruz a tua última gota de sangue, por amor de nós. Nós te louvamos, ó Pai, e venha abençoar essa ceia em nome de Jesus, amém. Você fica de pé. Quando você receber aqui o teu cálice, o teu pão, você pode sentar enquanto nós lemos aqui a palavra de Deus, amém? Está aqui em capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Amém.
Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28 ele fala: examine-o, pois cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Amém? Nós louvamos a Deus porque o Senhor fez todo o sacrifício. Nós somos salvos não porque nós fizemos algo, porque nós merecemos. Não, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fez tudo. Foi o Senhor que foi te buscar. Não foi você que foi ao encontro de Jesus. Foi Jesus que foi ao teu encontro. Amém? Nós louvamos a Deus. Nós vamos cantar o hino Vem Cear, enquanto os irmãos fazem a distribuição da ceia. Você que já recebeu, você pode sentar, pode aguardar. Amém? Você que já recebeu o cálice, o pão. Vamos cantar então. Amém. E agora nos convida a ceia e com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a Jesus